Esse vídeo vai ser sobre a direção de fotografia do filme O Grande Hotel Budapeste, que foi dirigido pelo queridíssimo Wes Anderson e foi lançado em 2014. Eu resolvi comentar esse filme porque eu gosto muito dos filmes do Wes Anderson, eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, e desde que eu assisti Moonrise Kingdom quando lançou, eu fiquei muito apaixonada, aí eu resolvi assistir os outros filmes dele e comecei a ter um carinho muito grande pelos filmes que ele faz. E eu acho que no geral eles são filmes que são bem diferentes de filmes comuns e também são filmes que são bem característicos, tipo, entre si. E o que eu quero dizer com isso é porque ele é extremamente particular com a linguagem dos filmes dele, tanto na direção de fotografia, que é o que a gente vai falar hoje, mas também nos diálogos e na narrativa que, bom, eu não tenho nenhuma propriedade para falar mais sobre isso, mas tem uma coisa que é muito diferenciada nisso que eu acho muito legal também. E inclusive até as animações em stop motion que ele faz, por incrível que pareça, elas ainda são muito características de Wes Anderson, mesmo sendo animações. O filme Fantastic Mr. Fox é uma delas e eu amo tanto esse filme, é muito fofo. Mas o Grande Hotel Budapeste foi o primeiro filme dele que ficou mais mainstream, assim, até porque ele foi indicado para o Oscars. Então eu resolvi fazer um vídeo comentando sobre ele especificamente, mesmo ele não sendo o meu filme preferido do Wes Anderson. O diretor de fotografia desse filme foi o Robert Newman, que é um diretor de fotografia americano, e é ele que dirige a grande maioria dos filmes do Wes Anderson, como Moonrise Kingdom, The Royal Tenenbaums, French Dispatch, que lançou acho que no ano passado, Rushmore, Bottle Rockets, enfim. Vários filmes do Wes Anderson, eles têm aí uma grande colaboração. Inclusive, ele foi indicado ao Oscar de melhor direção de fotografia com esse filme do Grande Hotel Budapeste. Uso de muita simetria, uso de diferentes aspect ratios, que é a proporção de imagem, movimentos de câmera e composições criam em conjunto uma linguagem muito particular para o filme, que é um dos filmes mais visualmente impactantes que existem, na minha opinião. Então, nesse vídeo eu vou comentar sobre algumas questões específicas da fotografia, como composição, cores, iluminação, proporção de tela e como tudo isso monta o universo do filme e a estilística do Wes Anderson. Esse é um dos únicos filmes que muda a proporção de imagem, que é o aspect ratio, durante o filme. E ele faz isso para definir os 4 principais momentos do filme, tipo tempos e anos diferentes em que a história é contada, porque ela é contada em diferentes time frames. E o primeiro formato que a gente tem é o 16:9, que é o widescreen comum que a gente vê no cinema hoje em dia, e ele é usado para falar sobre o dia presente no filme e o ano de 1985. E essa escolha é porque na época foi quando começou o widescreen moderno, que é o que a gente vê e usa até hoje. O segundo formato que a gente tem é 2.35:1 anamórfico no ano de 1968 no filme, e isso é por conta do CinemaScope, que é um tipo de formato de cinema que era bem popular nos anos 60. E nessas cenas a gente vê bastante vinheta e distorção nas bordas das imagens, e isso está 100% ligado ao formato e ao equipamento que foi usado. Mas na maioria do filme foi usado o formato 4:3, que transporta a gente para o ano de 1932. E essa escolha condiz com o período histórico do cinema dos anos 30 e como ele era na época e quando começou a ser implementado esse formato. E é um formato que é bem diferente, assim, do formato de cinema que a gente vê hoje em dia. Ele é bem mais compacto, assim, de certa forma. E o próprio Robert Newman, que é o diretor de fotografia, ele diz: era um formato que eu nunca tinha usado antes em um filme e foi um desafio muito divertido. Você pode acabar se acostumando com 1.85 ou 2.40 num ponto que as cenas ficam mais previsíveis. Esse formato abre possibilidades muito interessantes de composição. Muitas vezes nós demos um espaço de respiro de cabeça e headroom muito maior do que o comum. Com essa diferenciação, a gente consegue pular em diferentes timelines e fazer com que o Zero mais velho atue como um narrador e ajude a contar as histórias entre ele,
o Monsieur Gustave e a Agatha, que são os 3 principais personagens dessa história, e a gente vai acompanhando toda essa jornada deles. A iluminação do filme, em muitos momentos, ela é manipulada para ajudar a narrativa da história e a relação entre esses nossos personagens principais. Well, it begins, as it must, with our mutual friend's predecessor, the beloved original concierge of the Grand Budapest. It begins, of course, with... Um bom exemplo é no começo do filme, na cena do jantar, o Zero começa a contar a história do hotel pro escritor que tá lá indo conversar com ele, e fala que, na verdade, tudo começa com a história do concierge anterior, que é o Monsieur Gustave, e nessa hora a iluminação muda completamente na frente dos nossos olhos, ela fica mais quente, mais dramática, vem uma luzinha por trás, e enfim, tudo isso sinaliza pra gente, como espectador, um carinho e um afeto muito grande que o Zero tem pelo Gustave. Inclusive, uma coisa muito parecida acontece de novo num outro momento também na mesa de jantar, quando o Zero conta da Agatha, que é o grande amor da vida dele. E aí uma outra cena que ilustra bastante essa questão da iluminação e, enfim, em relação à narrativa, é quando o Zero e a Agatha, eles vão andar num carrossel, e aí tem uma cena da Agatha que é bem famosa, que tem tipo umas luzes rodando atrás da cabeça dela, que dá muito a ideia de que ele tá muito apaixonado, e ela é tipo o centro da vida dele. Então é muito legal ver como foi feita a manipulação da iluminação para trazer algumas camadas extras aí para ajudar a gente a contar histórias dos personagens. A composição e o enquadramento é uma questão muito forte na estilística dos filmes do Wes Anderson, e a coisa principal são as cenas que são extremamente simétricas, que é uma coisa que é muito, muito característica dos filmes dele. E a parte da produção dos filmes ajudam muito isso, porque ele cria universos perfeitamente teatrais e arranjadas, e parece uma pintura em movimento, até por conta do nível dos detalhes. Então, um grande parabéns para a equipe de produção e set design e as roupas, enfim, é tudo muito incrível, eu fico em choque. A gente vê também muitas cenas com dolly, que é quando a câmera tá em movimento em cima de um carrinho, por exemplo. E essas são cenas em que a gente vai seguindo algum personagem andando ou fazendo coisas específicas, e muitas das vezes a gente segue eles enquanto eles estão tendo conversas. E essas cenas de conversas são sempre muito únicas, tanto pelo diálogo quanto os movimentos da câmera, ou o que está acontecendo no contexto da cena, ou os ângulos, e enfim, isso é uma coisa que o Wes Anderson explora muito nos filmes dele. Então, no geral, os filmes dele têm muito isso em comum e é muito legal. E falando em movimento, além dessas cenas em movimento que a gente segue os personagens, ele tem no geral uma questão muito forte no filme, que é o uso dos movimentos de câmera de maneiras diferentes. Seja elas zoom ou movimentos que seguem o olhar do personagem, e muitas vezes são esses movimentos que adicionam um tom de comédia assim no filme. Enfim, é muito interessante e de certa forma é bem comum, não é muita gente que usa os movimentos dessa maneira que ele usa. As composições no filme são muito pensadas e elas contam muito do contexto do filme. Então, mesmo os elementos em planos mais distantes ainda são muito pensados e orquestrados para mostrar mais da história. Muitas vezes são esses pequenos detalhes que estão tipo no fundo das cenas que deixam o filme muito interessante e dão esse contexto e até esse tom de comédia que eu falei. Então, por exemplo, essa cena do trem que a gente consegue ver esse batalhão pela janela, que diz muito do que acontece fora da onde a gente tá. Então, apesar da gente estar dentro do trem, a gente consegue ver o que tá fora do trem, o que expõe mais a gente ainda pro contexto, e eu acho que isso é uma maneira de adicionar na história que é muito interessante e é muito legal. Mas além do contexto, em muitos momentos do filme, a composição e o enquadramento, eles são usados para explorar a relação entre os personagens. Então, por exemplo, no começo do filme, o Zero, ele sempre é um coadjuvante que aparece tipo no fundo das cenas ou meio do lado ali das cenas, enquanto o Monsieur Gustave, ele ocupa uma parte mais central e até ocupa bem mais espaço das cenas do que o Zero. Inclusive, essa é uma dinâmica que a gente também consegue ver entre o Dimitri e o Joplin,
Eles têm uma dinâmica parecida assim em relação ao enquadramento. Mas a partir do momento que o Gustav tá sendo acusado de assassinato, o Zero e a Agatha, eles bolam todo um plano pra ajudar ele a fugir da prisão. E a partir desse momento, o Gustav começa a ver ele e o Zero como iguais, e isso influencia visualmente a composição, onde agora o Zero e o Gustav ocupam partes iguais das cenas, muitas vezes simétricas, e eles têm o mesmo valor para a vida um do outro, e eles se veem como iguais na vida um do outro e como amigos e parceiros. E é muito interessante ver como eles trazem essa questão das relações dos personagens e da narrativa traduzida na fotografia. Para falar da cor, eu acho super importante apontar que o Grande Hotel Budapeste foi filmado em analógico com o filme Kodak Vision 3200T, e logicamente isso impacta muito as cores do filme e a estilística e a estética dos filmes do Wes Anderson, e faz muito sentido com o tipo de storytelling que ele traz para os filmes dele no geral, super combina com essa estética. As cores do filme são muito vibrantes, mas ainda assim elas são muito suaves, com tons mais puxados para os pastéis. Nas cenas do hotel, principalmente, predomina muito tons de rosa, a roupa deles, o uniforme deles que é roxo. Mas essa paleta de cor mais rosa muda dependendo do cenário e dos momentos, não é um filme que ele é inteiro monocromático. A gente vê também a predominância do azul nas cenas da prisão e nas cenas da fuga. Inclusive, uma das cenas que eu acho que são mais bonitas desse filme é quando o personagem do Bill Murray, não lembro o nome dele agora, mas ele chega de carro pra buscar o Zero e o Monsieur Gustave depois dele fugir da prisão. E as cores dessas cenas eu acho muito, muito lindas. Eu amo esse azul noturno, assim, tipo Blue Hour em filme, eu acho super, super bonito. E aí, nas cenas dos tempos mais atuais, ainda assim, destoar muito, elas parecem ser um pouco mais escuras, com as cores mais saturadas e predominando mais os tons alaranjados. E isso não só na filmagem, o hotel novo, ele tem toda a decoração bem mais laranja, ou até aquelas cenas iniciais que tem um narrador no começo, que o papel de parede tem tons laranjas. E aí a primeira e a última cena, que são aquelas cenas que são num cemitério, elas também são bem mais opacas em relação ao resto do filme. Então é interessante ver como essas cores mudam ao longo do filme. E aí tem só uma cena no filme inteiro, que é em preto e branco, que é no final do filme, que é uma cena no trem, onde eles três são parados pelos guardas. Essa é a cena que leva à morte do Monsieur Gustave. E é a única cena em preto e branco, isso significa que ela é isenta de qualquer cor, e isso acaba demonstrando pra gente que isso foi uma das cenas mais tristes e sem cor da vida do Zero, porque ele perdeu não só um mentor, mas um melhor amigo, e afinal é ele que tá narrando o filme, então tudo é com base na visão dele. Essas são as considerações que eu tenho a fazer sobre esse filme. Eu amo esse filme, eu amo muito os filmes do Wes Anderson. Se vocês quiserem e puderem, assistam os outros, e aí vocês vão percebendo cada vez mais essas questões estilísticas e super específicas que ele sempre faz nos filmes, seja na parte da fotografia, ou no movimento de câmera, os diálogos, ou essa questão até de comédia dos filmes dele. Sei lá, eu aprecio muito o trabalho dele e do diretor de fotografia e todo mundo que tá envolvido, porque parece que são muitos, tipo, o amor aos detalhes, e eu acho isso super especial. E, enfim, os filmes dele têm um espaço muito especial no meu coraçãozinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam gostando dessa série. Comentem aqui embaixo algum filme que vocês gostariam de ver eu analisando a direção de fotografia. E é isso, até a próxima.